Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 62, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 12 e 13, Deuteronômio 11 e Salmo 94. Números 12. Maria e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tinha tomado, por ter desposado uma etíope. E disseram: acaso foi só a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? Ora, o Senhor ouviu. Na realidade, Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que há sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: ide vós três à tenda da reunião. E foram os três. O Senhor desceu na coluna da nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Aproximaram-se e ele disse: escutai bem as minhas palavras. Se existisse entre vós um profeta, eu, o Senhor, manifestar-me-ia a ele numa visão. Eu me daria a conhecer em sonhos, falaria com ele. Não é assim com o meu servo Moisés? Eu estabeleci-o sobre toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, à vista e não por enigmas. Ele contempla a imagem do Senhor. Como é que não tivestes medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e afastou-se. Retirou-se a nuvem de cima da tenda e eis que Maria se encontrou coberta de lepra como neve. Arão voltou-se para Maria e viu-a coberta de lepra. Disse Arão a Moisés: por favor, meu senhor, não nos faças suportar esse pecado que cometemos e de que somos culpados. Que ela não seja como alguém que sai já morto do ventre de sua mãe e com a carne meio consumida. Moisés suplicou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura-a. O Senhor disse a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido na cara, não ficaria ela envergonhada durante 7 dias? Seja então excluída 7 dias do acampamento e volte depois. Maria foi excluída para fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Maria não voltou. Depois o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Números 13. Senhor falou a Moisés: manda homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem por cada tribo da casa de seus pais, todos de entre os principais. Moisés enviou-os desde o deserto de Parã, segundo a palavra do Senhor. Todos eles homens-chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Shamuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Shafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Da tribo de Issacar, Gigal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulão, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Sussi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Neftali, Naabi, filho de Vapsi. Da tribo de Gal, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a explorar a terra, e Moisés deu a Oseias, filho de Nun, o nome de Josué. Moisés enviou-os a explorar a terra de Canaã e disse-lhes: subi o Negueb, subi a montanha. Vede que terra é essa e que povo habita nela, se é forte ou fraco, pouco ou muito numeroso.
Que tal a terra em que habita, boa ou má? Que tais as cidades em que habita, abertas ou fortificadas? Que tal o terreno, fértil ou estéril? Se há nele árvores de fruto ou não? Apanhai e trazei dos frutos da terra. Era então o tempo das primeiras uvas. Subiram e exploraram a terra, desde o deserto de Sin até Rehob, à entrada de Hamat. Subiram o Negueb e chegaram a Hebron, onde estavam Aiman, Sheshai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron foi construída 7 anos antes de Soan do Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo com um cacho de uvas. 2 homens o levaram, e também romãs e figos. Chamaram a esse lugar Naal Escol, por causa do cacho de uvas que aí tinham cortado os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, regressaram de explorar a terra. Vieram ter com Moisés e Arão e com toda a assembleia dos filhos de Israel no deserto de Paran, em Cades. Transmitiram-lhes a informação e todo o testemunho, mostrando-lhes o fruto da terra. Contaram dizendo: Fomos à terra aonde nos enviastes. Lá, em verdade, corre leite e mel, e estes são os seus frutos. Todavia, o povo que habita nessa terra é bastante forte. Tem cidades muito grandes, amuralhadas, e até lá vimos os descendentes de Anak. Amaleque habita na terra do Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e na margem do Jordão. Caleb fez calar o povo que murmurava contra Moisés e disse: Subamos e apoderemo-nos da terra, pois sem dúvida havemos de conseguir conquistá-la. Mas os homens que tinham subido com ele disseram: Não podemos atacar esse povo, porque é mais forte do que nós. E contaram a má fama da terra que tinham explorado, dizendo aos filhos de Israel: A terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que nela vimos é gente de grande estatura. Até lá vimos os gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos diante deles, e eles assim nos consideravam. Deuteronômio 11. Amareis o Senhor vosso Deus, e observareis as suas ordens, preceitos, sentenças e leis durante toda a vida. Reconhecereis hoje, porque é que não falo aos vossos filhos, que não conheceram nem viram os ensinamentos do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Os sinais e as obras que realizou no Egito contra o Faraó, rei do Egito, e contra todo o seu reino. O que ele fez ao exército egípcio, aos carros e à sua cavalaria quando vos perseguiam, como os submergiu nas águas do mar dos juncos. O Senhor os fez desaparecer para sempre. O que ele fez por vós no deserto até chegardes a este lugar. O que fez a Datã e a Abiam, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra, abrindo-se, os engoliu com as suas famílias, as suas tendas e todos os que se levantaram por eles no meio de todo o Israel. Os vossos olhos é que puderam ver todas as grandes obras que o Senhor realizou. Guardareis, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para serdes fortes, e entrardes e tomardes posse da terra para onde caminhais, a fim de a possuir. Assim prolongareis os dias na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais e à sua descendência, terra onde corre leite e mel. Na verdade, a terra em que vais entrar para a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste. Lá tinhas de lançar a semente e de a regar pelo teu pé como uma horta. A terra para onde caminhas a fim de a possuir é uma terra de montanhas e vales, que bebe a água das chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus cuida e para a qual os olhos do Senhor teu Deus estão voltados, desde o começo do ano até ao fim. Sucederá, pois, que se escutardes os mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, e servindo-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, dareis chuva à vossa terra no devido tempo, chuva da primavera e chuva do fim do outono, e colherás o teu trigo, o teu vinho e o teu azeite. Farei crescer a erva no teu campo para o teu gado. Assim poderás comer e ficarás saciado.
Acautelai-vos para que o vosso coração não se deixe seduzir e vos afasteis para servir outros deuses e lhes prestardes culto. A ira do Senhor inflamar-se-ia contra vós e ele fecharia os céus. Não haveria chuva, a terra não daria o seu fruto e vós desapareceríeis rapidamente da boa terra que o Senhor vos destina. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e no vosso espírito. Atai-as aos braços como um símbolo, trazei-as como filactérias entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, repetindo-as, quando estiverdes a descansar em casa e quando fordes em viagem, ao deitar e ao levantar. Escrevei-as nas ombreiras da vossa casa e nas vossas portas. Então se multiplicarão os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Serão como dias de céu sobre a terra. Se de facto cumprirdes todos estes preceitos que vos prescrevo, amando o Senhor, vosso Deus, andando sempre nos seus caminhos e permanecendo-lhe fiéis, o Senhor desalojará diante de vós todos esses povos e submetereis povos maiores e mais fortes do que vós. Toda a região que a planta dos vossos pés pisar será vossa, desde o deserto até ao Líbano, e desde o rio Eufrates até ao mar ocidental serão as vossas fronteiras. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus espalhará o medo e o terror sobre todos os lugares onde puserdes o pé, como vos afirmou. Vede, proponho-vos hoje a bênção ou a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos afastardes do caminho que hoje vos indico, para seguirdes deuses estrangeiros que não conheceis. Quando o Senhor teu Deus te introduzir no país do qual vais tomar posse, proclamarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estas montanhas estão além do Jordão, depois do caminho que desce para o ocidente, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto dos carvalhos de Moré. Passarás o Jordão para entrares na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Toma posse dela e habita ali. Cuidarás então de pôr em prática todas estas leis e preceitos que hoje ponho na tua frente. Salmo 94. Ó Senhor, Deus vingador, ó Deus vingador, manifesta-te. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o castigo que merecem. Até quando é que os ímpios, Senhor, até quando é que os ímpios triunfarão? Estão cheios de palavras insolentes, todos os malfeitores se vangloriam da iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e espezinham a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos. Eles dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não dá por isso. Refleti, ó gente imbecil. E vós, insensatos, quando ganhareis juízo? Porventura, quem fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez os olhos não há de ver? Aquele que corrige as nações não castigará? Se é ele quem ensina aos homens a ciência. O Senhor conhece bem os pensamentos dos homens e sabe que são completamente vazios. Ó Senhor, feliz o homem a quem tu corriges e instruis na tua lei. Esse terá descanso nos dias maus, enquanto se abre a cova para o ímpio. O Senhor não abandona o seu povo, nem despreza a sua herança. De novo há de voltar a haver justiça, e hão de segui-la todos os de coração reto. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem será meu defensor contra os que praticam o mal? Se o Senhor não fosse o meu auxílio, em breve eu estaria a morar com os mortos. Quando digo, os meus pés vacilam, logo a tua bondade, Senhor, me ampara. Quando se avolumam as angústias dentro em mim, as tuas consolações confrontam a minha alma. Poderão aliar-se a ti os juízes injustos que forjam a intriga contra o direito? Atentam contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu refúgio. O meu Deus é o rochedo que me protege.
fará recair sobre eles os meus crimes e os destruirá com a sua própria maldade. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Nos capítulos 12 e 13 do livro dos Números, acompanhamos o povo de Israel estacionado em Cádiz, no deserto de Parã. Ouvimos a murmuração de Arão e de Maria, que contestam o casamento de Moisés como mulher estrangeira e põem em causa a sua autoridade como interlocutor entre Deus e os homens. É impressionante ver como mesmo Arão e Maria, tão próximos de Moisés, também o contestam. Mas aqui, então, Deus defende a honra de Moisés, aquele que é considerado o mais humilde na terra, aquele com quem ele fala face a face, a quem o Senhor mostra a sua glória. E precisamente porque Moisés tem esta intimidade com Deus, ele vai interceder por Maria, para que o Senhor a cure da lepra, a doença que tinha sido contraída na sequência daquele pecado. Comove-nos que Moisés não usa a sua amizade com Deus apenas em benefício pessoal, mas queira interceder pelo seu povo, até por aqueles que o perseguem. Esta é a poderosa lição de Moisés, que é tão humilde que não fica preso ao direito de estar ofendido, mas perdoa e intercede junto de Deus pela sua irmã Maria e por todos. Assim, o Catecismo da Igreja Católica apresenta Moisés, pela sua humildade, como o modelo da oração contemplativa e de intercessão. Podemos e precisamos de rezar assim, intercedendo uns pelos outros. Depois deste episódio, ouvimos que Moisés envia um explorador de cada tribo para fazer um reconhecimento da terra prometida de Canaã. No regresso, o desânimo, a descrença tomam conta do povo, porque os exploradores descrevem os povos poderosos e de grande estatura que ali se encontram e consideram praticamente impossível a ocupação da terra prometida. Deste modo, eles desconfiam da promessa de Deus. Porém, é precisamente aí, no meio do pessimismo geral, que vai surgir a figura de Caleb e a figura de Josué. E será este Josué aquele que Deus escolhe como sucessor de Moisés para a entrada na terra prometida. Também connosco pode acontecer por vezes o mesmo. Duvidamos da bondade de Deus e até da capacidade de alcançar a meta dos projetos perante os obstáculos. Precisamos de lutar mais com fé e valentia, sem esperar passivamente, mas com confiança em Deus, porque a Deus nada é impossível. Por sua vez, no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, no seu longo discurso, Moisés exorta o povo a amar a Deus, observando os mandamentos. De facto, o amor pede obras concretas, como nos diz a carta de São João. E não faz sentido dizer que se ama se depois não se pratica esse amor nas obras concretas que o Senhor pede. Moisés faz um apelo à memória de tanto que o povo de Israel já testemunhou sobre o cuidado providencial que Deus tem com ele. Como o povo de Israel, nós também temos falta de memória. E por isso facilmente nos tornamos ingratos e fazemos más escolhas. É justo e necessário lembrar o que Deus já fez pelo seu povo. Por isso Moisés exorta a que se grave no coração e que se ate nos braços e na cabeça as filactérias, aquelas pequenas caixinhas com os textos sagrados que recordam o que o Senhor manda, como já vimos num dos episódios anteriores. Talvez nós possamos também usar alguma fita desse género para recordar sempre a bondade do Senhor.
Pode ser no pulso, pode ser no braço. Fica aqui uma sugestão. Moisés termina colocando o povo diante de uma escolha que também nós deveremos fazer. Proponho-vos hoje a bênção ou a maldição, diz Moisés. A bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. A maldição se não obedecer aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, para seguir deuses estrangeiros. Sim, somos verdadeiramente livres quando deixamos Deus ser Deus e seguimos os seus mandamentos. Que escolha queremos fazer? Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 94. Ó Senhor, feliz o homem a quem tu corriges e instruis na tua lei. Ó Senhor, feliz o homem a quem tu corriges e instruis na tua lei. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 62. Já vemos a terra prometida lá ao fundo. Um abraço em Cristo. Até amanhã.